Graças a Deus, quero eu nesse momento estar gravando essa mensagem para o seu coração, dizendo que Deus é maravilhoso conosco, querido. Deus é maravilhoso. Nós precisamos entender a cada momento, a cada situação que passamos no dia a dia, que Deus verdadeiramente é maravilhoso na nossa vida. Nós, muitas das vezes, chegamos a ponto de reclamar da nossa vida, reclamar, até mesmo dizer, depois que eu aceitei a Cristo, as coisas parecem que vai tudo de algo abaixo. Mas o próprio Jesus, ele disse, irmão, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci ao mundo. E se Jesus venceu, nós também vamos vencer em Cristo Jesus. Colocando a nossa mente somente no autor e consumador da fé, sabendo que as aflições dessa era não se compara com a glória que vamos receber do céu. Como disse o profeta Oséias, conheceis e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Aí de Miqueias diz assim, porque o nosso descanso não é aqui, mas sim no céu. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele diz, a nossa cidade não estará aqui, mas está no céu. Jesus, no livro de João 14, ele diz, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou eu vos preparar lugar e voltarei outra vez. Então, tudo isso é promessa de Jesus. Então, não importa o processo que o irmão esteja passando, não importa o processo que a irmã esteja passando aqui, nesse exato momento, mas saiba que o seu chamado é maior do que o seu problema. O ponto principal de todas as coisas, de toda a situação, é nós descobrir que o nosso chamado é maior do que o nosso problema. Quando você descobrir que o seu chamado é maior do que o seu problema, então você levanta a cabeça, desperta, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quero eu deixar aqui um versículo para você, no livro de Marcos, capítulo de número 1, no versículo de número 16, Jesus ali, ele chama os primeiros discípulos. Jesus convida os primeiros discípulos para nos seguir. E você sabe, querido, que a um certo tempo, a uma certa hora, Pedro chega a dizer para Jesus assim, Senhor, mas eu que deixei pai, mãe, deixei tudo pelo teu reino, o que terei em troca? Jesus disse assim, aqui na terra, 100 vezes mais, e no céu, vida eterna. Então o que eu quero que você, querido irmão, querida irmã, entenda nesse exato momento, que o nosso propósito é vida eterna, é morar no céu. Nós não aceitamos Jesus para ser rico, para ser próspero, mas sim para ser salvo. Livro de Marcos, capítulo de número 1, no versículo número 16, diz assim, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescador. Observe o versículo número 17. E Jesus disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homem. E ali você já conhece a mensagem, Pedro e André deixaram a rede, deixaram seu pai e o seguiram. Então é isso que você tem que ter em foco. Como diz lá no livro de Epístola de João, capítulo 3, no versículo 2. Amado, agora somos filho de Deus. E se somos filho de Deus, também somos participante das mesmas aflições que ele passou. Porque Jesus, quando nos chama, Jesus nos chama como Marte. No grego, Marte quer dizer chamado para morrer. Você está entendendo?
É muito importante você saber disso. Mas chega uma hora que a luta aumenta, a luta vai, daqui a gente vai, a coisa começa a atrasar, daquele jeito, mas nós temos que ter sempre em foco que o nosso chamado é maior do que o nosso problema. Nós precisamos também frisar um alvo. O apóstolo Paulo, ele diz: olhais para o autor e consumador da vossa fé. Nós precisamos estar sempre ligados, olhando o autor e o consumador da nossa fé. Mas os processos passaram, o tempo vai passando, as dificuldades vêm, e o que acontece? O apóstolo Pedro, ele chega a um ponto que Jesus disse: olha, antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, tu me negarás. E Jesus disse, e Pedro chega preso com aquela convicção, irmão, sabe? Aqueles crentes no primeiro amor, disse: não, ainda que todos te neguem, eu vou até o fim. Foi uma promessa que ele fez. Mas quando ele viu Jesus sendo preso, Jesus foi preso, condenado para ser crucificado, Pedro volta para o mar da Galileia. Querido, quero dizer para você que parou. Essa mensagem é para você que está pensando em parar, desanimar. Você está pensando, se você parar, a obra para? Não. Se você parar, a obra continua. Eu vou mostrar para você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, no versículo 8. Pedro e os outros apóstolos voltam para o mar da Galileia, ao qual Jesus disse: Pedro, agora sereis pescador de homem. Mas Pedro volta na hora do problema. O segredo de tudo, irmão, é estar sempre olhando para o alvo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Este é o propósito de tudo. Não podemos olhar para o lado esquerdo nem para o direito, mas sim para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta nós querer procurar outro atalho, porque caminho e vida nós só encontramos em Jesus. Então Pedro, junto com os outros apóstolos, desiste e volta para o mar da Galileia, o qual Jesus chamou-lo e levantou-lo como pescador de homem. Querido, você tem que ter sempre em mente, se agora está passando por esse processo, se agora está passando por essa dificuldade, você agora está passando, está um pouco desanimado. Mas não esqueça, o seu chamado é maior do que o seu problema. Então observe, no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 6, querido, versículo de número, Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, observe, Pedro, os apóstolos, volta para o mar, a obra para? Não, Deus levanta Estevão. Observe aqui no versículo número 8, capítulo 6 do livro de Atos Apóstolos, versículo 8. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prostígio e grandes sinais entre os povos. Então nós temos, irmão, quando Deus nos chamou como mártir, Deus nos chamou para morrer pelo seu reino. Ele diz que aquele que coloca a mão no arado não é digno de voltar para trás. Então não importa o problema que você esteja passando, a dificuldade, nunca esqueça, nunca tenha de mente, o seu chamado é maior do que o seu problema. Não podemos desanimar, querido. Até podemos desanimar, mas não podemos desistir da nossa fé. Porque só Jesus tem vida eterna. Então nós observamos, enquanto tudo acontece, Deus levanta Estevão. Então enquanto você parou, enquanto você está desanimado, irmão, Deus tem levantado a outro e tem colocado no seu lugar. Porque a obra de Deus não depende somente do homem. Depende do homem, sim. Mas se o homem não quiser, se o homem recuar, Deus levanta outro. Meu querido, minha querida, é tempo de nós olhar os sinais que estão acontecendo. É tempo de nós despertar do nosso sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que naquele dia que nós aceitamos a Jesus. Deus levantou Estevão. Deus levantou outros irmãos, como Filipe. E Deus também tem levantado, nesse período que você tem desanimado, Deus tem levantado outros
mas a obra não para. Mas nunca é tarde, irmão, nunca é tarde para nós voltar para trás e começar da onde nós paramos. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o final. Problema, dificuldade nós sempre vamos ter. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas o segredo é o quê? Não desanimar da nossa fé. E quando Pedro percebe, Pedro volta. Quando Pedro vê o que ele tem feito, o que tem aprontado, o que ele está fazendo, descobrindo tudo isso, Jesus vai até o mar da Galileia, busca ele novamente e diz, Pedro, tu me amas? Você já sabe a história? E Pedro, sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Irmão, se você diz que ama Deus, se você diz que ama seu próximo, por que ficar tão desanimado desse jeito? Levanta a cabeça, rapaz. Olha, você sabia que os seus irmãos que veio antes de você, os apóstolos, a não ser o apóstolo João, que morreu de velhice, todos foram mortos, materializados? Você sabia disso? Então Jesus não enganou você. Jesus chamou você como Marte. E ele disse, aquele que quer ganhar a sua vida, perder-lhe-á, por amor a mim. Então Deus nos chamou para nós ficar aqui, irmão, na terra. Mas Deus nos chamou para nós se encontrar com Ele no céu. E só tem uma forma para nós se encontrar com o céu. Ou morrendo, ou Jesus vindo e arrebatando a sua igreja. Através do arrebatamento. Então desperta, homem. Desperta, mulher. Como disse o apóstolo Paulo, desperta tu que dorme. Porque Jesus está na porta. O sinal. Então no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 5, no versículo de número 29, diz assim, porém respondeu Pedro e os apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Então aqui agora Pedro, você já sabe que Pedro agora não está mais com medo de morrer. Pedro no começo, quando ele viu Jesus sendo preso, condenado e disposto a ser crucificado, Pedro foge. Talvez na hora do problema, na hora da dificuldade, que você viu as coisas estreitar, as coisas apertar, você parou, você desanimou, até mesmo você fugiu. Você ficou até igual Adão, se escondendo atrás das árvores. Ei, Jesus está à porta e bate. Jesus te chama. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Não importa qual foi a distância que você foi. Não importa até o lugar que você foi. Jesus está do teu lado, Jesus está te chamando. Vem, filho meu, vem. Eu te perdoo. Porque eu quero dizer uma coisa para você nesse momento, irmão. Muitas das vezes, as pessoas pecam e fogem, igual fez Adão. Mas eu digo para você, para que você que errou, para você que fez coisa errada, para você que pecou, volte para Cristo, se arrependa, porque Ele te perdoa. Ele está pronto, de braços abertos, para te receber. Seja igual Pedro. Descubra que o seu propósito, aleluia, ou descubra que o seu chamado é maior do que o seu problema. Volte para Jesus, aceite Ele novamente como o único e suficiente Salvador e siga a vida. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci, e se Jesus venceu, você também vai vencer. Amém, querido? Não esqueça, olhai somente para o autor e consumador da vossa fé. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.